toda a glória seja dada ao nome do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Vamos ler uma palavra que veio da parte do Senhor ao profeta Joel. Profeta Joel, que fala sobre a promessa da efusão do Espírito Santo. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor o chama. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua palavra no nosso coração. Amém? Nós estamos vendo esta palavra. Esta palavra, ela começa a se cumprir nas nossas vidas, na vida do povo de Deus, a partir do momento em que, Jesus, após a sua ressurreição, ele é recebido nos céus. Então ele envia o Espírito Santo sobre a igreja do Senhor, porque uma das coisas que nós estamos precisando de vivenciar hoje é uma igreja de poder. Uma igreja de poder, porque poder também é autoridade no mundo espiritual, no mundo físico, em todas as áreas das nossas vidas. A gente viu que após a morte do Senhor Jesus, os seus discípulos ficaram ali na cidade de Jerusalém, como que se estivessem aprisionados, com medo da perseguição. Alguns já nem mais professavam e confessavam a sua fé no Cristo que tinha sido crucificado. Então, após 120 dias que eles estavam ali em oração, como diz o profeta Joel, que era uma promessa que o Espírito Santo seria derramado sobre aquela igreja, e foi exatamente o que aconteceu lá naquela festa de Pentecostes, onde a cidade de Jerusalém estava repleta de visitantes. A cidade de Jerusalém estava em festa, o mundo estava se voltando para a cidade de Jerusalém, e naquele dia, na festa de Pentecostes, então o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e sobre todos aqueles irmãos que estavam ali congregando, orando, buscando a Deus, jejuando e esperando
conforme as palavras de nosso Senhor Jesus, que naqueles dias era para que eles permanecessem ali, fiel, orando, buscando, colocando suas vidas à disposição do Espírito Santo, e assim eles o fizeram. E após esses dias, então, o que acontece? O Espírito Santo, ele foi então derramado. O Paracleto foi derramado sobre a vida de todos que estavam ali, e diz a Bíblia que eles começaram então a falar em outras línguas, eles começaram a fluir, e de repente acontece algo extraordinário, que as pessoas que estavam passando ali começaram a ver que eles estavam falando nos seus próprios idiomas, e a pergunta era: o que é que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que essas coisas estão acontecendo? O que está acontecendo com eles? Então, alguns falavam que eles estavam cheios de monstros, alguns que já tinham talvez uma experiência, poderiam falar que eles estavam cheios de demônios, e as falas foram diversas. Mas eu e você que somos servos de Deus, que conhecemos a palavra do Senhor, que nos preparamos, estudamos, nós sabemos que o que aconteceu ali foi o enchimento da igreja do poder do Espírito Santo. Porque aquela igreja estava ali orando, aquele grupo estava ali orando, mas era um grupo ainda vazio, era um grupo ainda que não tinha recebido o Espírito Santo, era um grupo que não tinha poder, não tinha autoridade diante daquela cidade, diante das pessoas, não é? Então, de repente, o que ocorre ali? Ocorre que eles, de uma hora para outra, eles começaram, a Bíblia fala que foram vistos línguas como que de fogo sobre a vida deles. Está lá no livro de Atos, se cumprindo esta promessa. Mas a promessa, ela também já antecipava algumas coisas que iriam acontecer. Ela já mostrava o propósito, porque a promessa do Espírito Santo, ela vinha com o quê? Com propósito, com muito propósito. E o primeiro propósito era que eles iriam fazer o quê? Eles iriam profetizar, vossos filhos profetizarão. A palavra profetizar, ela é justamente uma palavra que nos impulsiona o quê? A pregar, a ensinar. A palavra profetizar, Paulo fala sobre isso aos Coríntios, ele fala assim: olha, você procura os dons espirituais, mas principalmente o de profecia, o de profetizar. Por quê? Porque a partir dali, aqueles jovens daquela igreja, aquelas pessoas daquela igreja, eles iam ter agora uma vida diferente. Eles iam ter uma vida agora, mas uma vida movida por Deus, movida por uma autoridade espiritual, aonde eles iriam sair agora de dentro das suas casas, eles iriam sair agora de dentro das suas tocas, assim dizendo, eles iriam sair e as pessoas agora iriam olhar para eles, iam ver o poder e a autoridade que estavam sobre as suas vidas. E é tão interessante quando a gente estuda a história da igreja. Eu estou me lembrando que agora tem um jovem chamado Tíquico. Tíquico, ele foi um dos primeiros jovens a morrer, assassinado pelo Império Romano, porque quando o Império Romano lançou as regras proibindo a igreja de orar, proibindo o cristianismo, Tíquico, quando o soldado acaba de pregar numa árvore, aquele
aquela situação, aquelas palavras proibindo isso e aquilo, a primeira coisa que ele fez foi pegar aquele papel, aquele pergaminho. Ele pegou aquele papel e ele falou: o que é isso que vocês estão fazendo? Isso é uma loucura. E ele pegou aquele papel, rasgou aquele papel, jogou no chão e pisou em cima daquele papel. E naquela mesma hora, os soldados os prenderam e falou assim: você vai ter que se arrepender. E ele foi levado diante das autoridades romanas, e quando chega diante das autoridades romanas, ele diz assim: se vocês me matarem agora, vocês estarão apenas adiantando a minha partida, o meu encontro com o meu Senhor Jesus. Então vocês não estão fazendo nada de mal comigo, vocês estão adiantando o meu encontro com Jesus. Então a gente vê, sabe o quê? Que a descida do Espírito Santo para eles, do período de Pentecoste até a perseguição da igreja em Roma, a gente vê que aquelas pessoas, eles tiveram uma vida cheia do Espírito Santo. Eles profetizavam mesmo, eles pregavam a palavra, porque a principal ação do Espírito Santo na vida do ser humano é fazer o quê? É mudar o caráter dele, é restaurar a personalidade, a persona dele, é restaurar para que ele venha ter uma vida de caráter diante do Senhor, diante das pessoas, para que ele não venha ter medo de pregar a verdade, de ensinar a verdade, para que ele não venha ter medo de perder a sua própria vida, que diria então amizades, que diria então relacionamento social. Então, quando aquela palavra veio, o Joel já falou assim: olha, e os seus filhos, eles profetizarão. Aleluia! Então é o que nós estamos precisando na igreja de hoje. Nós estamos precisando de ver uma igreja cheia do Espírito Santo, mas não é essa igreja que está aí sapateando, rodando, pulando, fazendo isso e aquilo, mas não tem vida diante do altar do Senhor. Não é essa igreja que está aí falando que foi batizada com o Espírito Santo, que tinha dons espirituais, que tinha revelação, tinha isso, tinha aquilo, que pregava a palavra de Deus e ganhava almas e fazia isso, mas hoje está aí num boteco bebendo, está aí usando drogas, prostituindo, está aí desviado dos caminhos do Senhor. Não é esta igreja que o Senhor chama para encher do seu espírito. Não é esta igreja que está aí entre quatro paredes, que não sai de dentro das suas paredes para evangelizar, para pregar a palavra do Senhor. Não é esta igreja que ele encheria do Espírito Santo. Porque a igreja que ele encheu do Espírito Santo, aleluia, a primeira coisa que eles saíram foi para quê? Eles saíram para curar o mundo. Eles saíram para salvar o mundo. Eles saíram para quê? Para libertar o mundo da escravidão do pecado. Porque o pecado está ali matando as pessoas, escravizando as pessoas. O pecado está aí destruindo a vida das pessoas. Há poucos dias uma pessoa chegou aqui falando que estava numa situação difícil e saiu de um relacionamento, e mal saiu de um relacionamento, já estava em outro relacionamento, e ela achava que eu ia passar a mão na cabeça dela. Ô minha filha, você está certo, vai dar tudo certo para você. Eu disse para ela: minha filha, isso vai dar errado, isso é coisa do diabo na sua vida. Você está precisando de converter e ter uma vida santa diante do Senhor. Você precisa de mudar de vida. Eu disse para ela assim: olha só, o que as pessoas aí, os seus vizinhos, o que as pessoas que moram ao seu lado vão pensar de você? Ela virou para mim, pastora Célia, e falou assim: eu não estou nem aí porque as pessoas estão pensando, não. Eu falei: pois você deveria, sabe por quê?
porque você está carregando uma Bíblia debaixo do braço. Quando você sai, eles perguntam, você fala, eu estou indo para a igreja. E eles estão pensando assim, pai, essa aí é crente? Essa aí tem vida com Deus? Essa aí tem o Espírito Santo? Não é? E quando ela conversava comigo aqui, ela falava assim, nossa, o senhor está falando, eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou me arrepiando toda. Mas Deus não está atrás, Deus não está interessado em arrepiar ninguém. Deus não está interessado que ninguém fique ali simplesmente falando, ele sentindo a sua presença, o seu poder. Não, Deus está interessado em encher uma vida do Espírito Santo, que está com vontade de mudar o seu caráter, que está cansado desta vida podre, deste mundo maligno, maldito, desgraçado, deste mundo que destrói as almas das pessoas. Deus está querendo mudar o caráter dessas pessoas. Aleluia! Por isso eu digo para você que a palavra era essa, a promessa era essa: e vossos filhos profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os mancebos terão visões. Então, quando ele fala de velhos terão sonhos, ele fala de uma projeção, não é? Porque agora você vai poder sonhar de verdade. Porque agora você tem Deus que ele é de verdade. Ele não é a sua religião. Ele não é a placa da sua igreja. Agora você tem um Deus que ele está agora, através do Espírito Santo, ele está dentro de você. Agora você tem poder, que as suas palavras, agora a palavra que vai sair da sua boca agora, é inspirada por ele, é direcionada por ele. Você vai falar e vai haver mudança. Agora vai haver esperança, porque sonhos é igual o quê? É igual esperança. Né? É tão gostoso, né? Eu me lembro quando eu tinha o sonho de fazer uma faculdade. Sempre tive aquele sonho, sempre tive aquela vontade, até que eu cheguei a fazer a minha faculdade. Era um sonho. Então ele começa a mostrar que aquela igreja agora, aquele povo agora, seria um povo que ia sonhar, que ia conquistar, que ia entrar agora, mas não era na força da carne, era no poder de um Deus extraordinário, era no poder espiritual. Porque o que nós temos encontrado hoje é um povo que fala que é batizado com o Espírito Santo, que fala que tem línguas estranhas, mas não compreende nem o chamado do seu Deus, não compreende nem o propósito do seu Deus, não compreende quando está passando nem por uma provação, por uma tentação, por uma situação, não compreende. A primeira coisa que a gente ouve quando estamos passando por uma tribulação, por uma situação, é: Deus não está com você, você está em pecado, alguma coisa está de errado na sua vida, no seu ministério, alguma coisa está acontecendo de errado. O que está acontecendo com você? As pessoas não podem encontrar você numa esquina, se vê você tomando num restaurante um copo de refrigerante de longe, eles nem passam, falam: olha, passei lá, vi o fulano de tal tomando um copo, tinha uma coisa amarela, parecendo cerveja, não sei não, hein? Então nós estamos vivendo uma época de derrota espiritual, onde as pessoas estão aceitando, o diabo está escravizando, o diabo está levando as pessoas a mentir, as pessoas a serem escravas do pecado. Muitos servos de Deus estão desviados do caminho do Senhor, muitos estão dentro da igreja, um espírito de contenda do diabo, muitas pessoas não conseguem trabalhar na obra de Deus, não conseguem fazer nada, muitos não atendem ao chamado espiritual do Senhor. Por quê? Porque não tem uma vida cheia do Espírito Santo. Pode entrar, vamos chegar.
Vamos chegar. Então olha só, a palavra de Deus, ela começa a trabalhar na nossa vida, mostrando. Então a promessa do Espírito Santo era justamente de uma igreja em que, pode sentar meu amigo, fica à vontade, tá? Pode ficar à vontade. A promessa do Espírito Santo era realmente de fazer com que as pessoas atingissem um patamar espiritual, aonde você vai passar por uma provação, mas você sabe que Deus está com você. Aonde você vai ser perseguido, mas você sabe que Deus está com você. Aonde você sabe que vai passar por uma situação ou outra, mas você tem certeza que o Espírito Santo é que está te carregando, é que está te sustentando, é que está te capacitando para você pregar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Dizer não para o pecado hoje é uma questão, sabe de quê? Não é só de honra, nem de privilégio. É uma questão de você ser uma pessoa cheia de Deus. Deus entrou na sua vida. Agora eu sou aquele homem que eu não traio a minha mulher. Eu não vivo uma vida de pecado. Por quê? Porque eu tenho Deus que me encheu, me deu graça, me deu poder. Agora eu ando neste mundo, eu não tenho mais vontade de usar droga, de beber, de prostituir. Eu não tenho mais este projeto na minha vida. Por quê? Porque Ele enviou o seu Espírito Santo e este arrancou as trevas de dentro de mim. Aleluia! É por isso que eu sonho. Então eu sonho, sabe? Eu tenho 57 anos e a minha cabeça é cheia de sonhos. Eu sonho com uma igreja melhor, com um povo melhor. Quem chega aqui derrotado, eu falo com ele: vem pra cá, vamos sonhar. Deus vai mudar sua história, sua vida. Anda, canta lá, baixurianda mais. Porque Deus é verdadeiro, Deus é poderoso no fazer. E Ele faz. Está aqui, olha. Os vossos velhos sonharão. E os mancebos? Olha aqui, os mancebos. Os mancebos terão o quê? Visões. O jovem cheio do Espírito Santo, o que ele faz? Ele tem uma visão de quê? De futuro. Por quê? Visões não é coisa do passado. Visões é coisa do futuro. Então, o jovem que serve a Deus, ele vai passar por uma provação, por uma dificuldade, mas se ele tiver uma vida cheia do Espírito Santo, se ele for mesmo batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, quem vai você com ele? Ele vai ter visão de futuro. Ele vai olhar para frente e vai falar: eu sei o que o meu Deus tem para mim. Eu sei o que esse Deus tem para mim. Eu sei. Eu sei o que esse Deus tem para mim. Quando eu era jovem, que eu não tinha o Espírito Santo, então o que eu fazia? Eu ia para a bebida. Eu ia para as drogas. Aqui em Valadares tinha um negócio do Hits Pop Som, né? Eu já tinha vindo de São Paulo, todo cheio, todo perturbado na minha cabeça. E quando eu cheguei aqui, eu encontrei aquele jovem, né? Andando para a rua fora, tinha uma turma chamada WW, né? E eu me envolvi com essa turma aí também. E a gente andava para lá e para cá, brigando, usando droga, prostituindo, perdendo nossa vida. Não vai embora não. Só tem jeito sempre depois, tá? Então olha só. Então Deus me tirou de lá. E lá nós não tínhamos sonho de que íamos ser alguma coisa, não. Nós sabíamos que provavelmente mais cedo ou mais tarde seríamos mortos. Então
a palavra daqui. Ele fala assim, olha, que ele iria mostrar os prodígios dos céus, na terra, fogo, coluna, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue. Ele começa a falar que esta igreja, que foi uma igreja cheia do Espírito Santo, essa igreja iria discernir os tempos. Essa igreja agora iria olhar, irmãos, para o tempo. E porque ela é uma igreja que tem o Espírito Santo, ela ia discernir. Por quê? Tudo isso que está falando aqui são o quê? Figuras de linguagem. Sangue, fogo, coluna, fundo, trevas, sangue, luz e sangue, sol e trevas, luz e sangue. O grande e terrível dia do Senhor. Então, tudo que está falando aqui, para baixo, é o quê? São metáforas. Metáforas de acontecimentos destruidores no futuro. Então, essa igreja, ela iria olhar para essa situação, né? E ela não vai ficar com medo. Ela vai olhar e falar assim, ó, você viu aí a Covid? O que é isso aí? Foi o que Jesus falou. Você viu aí as catástrofes que estão acontecendo no mundo? Não é? Eles estão culpando o próprio homem. O homem que é culpado disso, o homem que é isso. Não é? O homem que está fazendo isso, o homem que está fazendo aquilo. Mas ninguém está olhando, sabe por quê? Para as mensagens deixadas por Jesus. Por quê que as pessoas não estão olhando isso? Porque o Espírito Santo não está agindo na vida de dezenas, centenas e milhões de pessoas que servem a Deus. Pessoas que estão servindo a Deus estão apenas falando, nossa, você viu o que está acontecendo? Mas isso é culpa do homem. O próprio servo de Deus está falando, isso é culpa do homem. Nós não culpamos o homem. Nós sabemos que nós vivemos debaixo de uma palavra profética. Essa igreja que está aí, ela é uma igreja que era para ser uma igreja de uma geração profética, de uma geração poderosa, de uma geração que iria anunciar as ruínas do Senhor, queria anunciar o lago de fogo e enxofre, mas esta igreja está aí se envolvendo com a carne, se envolvendo com a situação monetária deste mundo, com o globalismo. Esta igreja está preocupada aí com toda essa situação global. A igreja está preocupada. Eu tenho que ir a algum certo Deus pensando, olha, nós precisamos estar lá no Vale do Silício, porque lá tudo que faz vai para o mundo inteiro, e muitas pessoas correndo, querendo realmente. Mas eu digo para você uma coisa, tudo que está acontecendo, o Espírito Santo já mostrou para a igreja. Só o que está acontecendo, amigos, irmãos? Está acontecendo uma coisa terrível, que é o quê? O esvaziamento do Espírito Santo. Eu vi uma pessoa na internet dizendo o seguinte, falou assim, olha, os pastores estão desesperados porque as igrejas estão esvaziando e não está tendo dinheiro para pagar as suas despesas. Os pastores estão em pânico porque eles não estão conseguindo segurar as pessoas dentro da igreja. Mas não é isso, não. Não é isso. Particularmente, eu não quero falar por ninguém, quero falar por mim. Eu
não estou em pânico, mas eu estou assustado com o que está acontecendo mesmo. Mas não é só porque a igreja está esvaziando, é porque é muito nítido, é muito claro que esta igreja está sendo manipulada pelo espírito do anticristo. O espírito do anticristo ele já está agindo dentro desta igreja, e muitas pessoas que estão abandonando a igreja, elas estão dentro de uma verdadeira apostasia, e elas não estão mais acreditando na palavra de Deus, elas não estão acreditando no arrebatamento da igreja, na santidade que foi imposta pelo Senhor Deus à igreja. Sede santos, porque eu sou santo. Então a gente está vendo as pessoas não é só sair da igreja, mas elas perderem a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e estão vivendo, meus irmãos, uma igreja vazia, e muitos estão retornando para a idolatria, feitiçaria, muitos estão retornando para o alcoolismo, para as drogas. E por quê? Porque o Espírito Santo está sendo colocado de lado. Então, queridos, olha só, a promessa de Joel é: naqueles dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O símbolo do Espírito Santo é o fogo. O símbolo do pecado é a carne. Fogo e carne não combinam. Então é por isso que ele falou que ele vai enviar o Espírito Santo sobre toda a carne. Por quê? Porque ele vai nos capacitar para vencer o pecado, para vencer toda a obra do diabo, para vencer o mundo, para vencer as tribulações, para vencer as tentações. Pastor, não abandone o seu ministério, não abandone o seu chamado. Missionário, não abandone o seu chamado. Evangelista, diácono, líderes da igreja, não abandone o seu chamado. Homens e mulheres de Deus, não abandone o seu posto. Permaneça no seu posto. Deus te chamou, Deus te colocou, Ele vai te capacitar. Se você estiver se sentindo fraco, começa a buscar o renovo do Espírito Santo. Vai, renova. Espírito Santo, renova. Fogo, acenda fogo de novo na minha vida. Me acenda. Aleluia. Porque após você ter uma vida cheia do Espírito Santo, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Quer fazer sua reconciliação com Jesus hoje? Quer fazer sua reconciliação? Quer fazer sua reconciliação? Tem caneta aí? Deixa o seu telefone aqui, ó. Aleluia. Ela vai anotar seu telefone. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.